Imagine isso. Você está num quarto silencioso. O relógio na parede marca 3h17 da madrugada. O mundo lá fora dorme, mas sua mente não. Ela está ocupada demais, repassando decisões que você não tomou, caminhos que não percorreu, sonhos que você mesmo enterrou sob o peso da procrastinação, do medo, da dúvida. E uma pergunta grita no silêncio. Por quê? Mesmo sabendo o que deveria fazer, eu simplesmente não faço? Você já teve aquele momento em que lê um livro transformador, talvez algo de Brian Tracy, Napoleon Hill ou Jim Rohn, e sente aquela faísca acender dentro de si? Por um instante tudo parece claro. Você jura que agora vai mudar, que dessa vez será diferente. Mas dias depois, nada muda. A faísca vira cinza, e você volta ao mesmo lugar, preso no ciclo, motivado, estagnado, inspirado, inerte. Existe algo profundamente perturbador nesse padrão. Como podemos ser ao mesmo tempo tão conscientes da mudança que precisamos e tão incapazes de realizá-la? É como estar dentro de uma prisão cujas chaves estão no seu bolso, mas você se esquece que está trancado. E então, como Brian Tracy alertou, se você ignorar isso, vai continuar falhando. Mas o que é esse isso? Não é a falta de talento. Não é a falta de conhecimento. Não é a falta de tempo, dinheiro ou apoio. É algo muito mais sutil e infinitamente mais destrutivo. Você já se perguntou por que algumas pessoas com menos habilidades, menos oportunidades e menos inteligência conseguem prosperar enquanto outras com vastos recursos e boas intenções permanecem inertes, estagnadas? Não é uma questão de sorte, nem de destino. É uma questão de estrutura interna, algo invisível mas poderosíssimo, operando nos bastidores da sua mente. Algo que Brian Tracy tentou nos mostrar em cada palestra, em cada capítulo. Uma verdade tão brutal que muitas pessoas escolhem ignorar, porque encará-la é doloroso. E aqui está o paradoxo. O que você mais precisa ouvir é exatamente o que você tem evitado. Aquilo que você não quer encarar. É o que está te segurando. Aquilo que você racionaliza como normal, difícil, cansativo, é o que está sabotando sua ascensão. E é aí que surge a grande pergunta. Se você sabe o que precisa ser feito, por que você ainda falha em fazer? Essa não é apenas uma questão de produtividade, é uma questão de identidade. Você não procrastina apenas tarefas, você procrastina sua transformação, e isso tem um preço que você já está pagando em relacionamentos, mornos em projetos inacabados, em sonhos empilhados como entulho num canto da sua alma. A falha crônica que Brian Tracy aponta não é a incapacidade de agir, é a falha em se tornar a pessoa que age. Essa é a diferença entre tentar mudar a vida e se tornar alguém que vive de forma diferente. Você não precisa de mais uma lista de metas. Você precisa encarar uma verdade que vai doer, mas que pode libertar. E aqui vai um pressentimento incômodo, mas necessário. Você talvez esteja viciado em falhar. Não porque você quer, mas porque no fundo o fracasso lhe é familiar, previsível, seguro. O sucesso, por outro lado, ele exige o colapso da sua versão atual. E o ego, meu amigo, vai lutar com unhas e dentes para que isso não aconteça. Você está pronto para questionar a si mesmo até as raízes? Está disposto a desenterrar os mecanismos invisíveis que silenciosamente sabotam sua grandeza? Porque é exatamente isso que vamos fazer nas próximas sessões. Vamos abrir a caixa preta do comportamento humano, com a ajuda de mentes como Jung, Frankl, Schopenhauer e os gigantes do desenvolvimento pessoal. Mas antes, faça uma pausa. Sinta o peso da pergunta que ecoa como um sussurro incômodo no fundo da sua mente. E se o maior inimigo do seu sucesso for a versão de você que você mais protege? Na próxima parte, vamos dissecar esse problema oculto, com bisturi filosófico e psicológico. Você vai entender por que falha mesmo querendo vencer, e por que a cura está menos na ação e mais no ser. Continue apenas se estiver preparado para abandonar todas as desculpas confortáveis. Porque,
A partir daqui não haverá mais volta. Você sente que há algo travando seu crescimento, mas não consegue nomear. É como uma parede invisível. Você bate, recua, tenta de novo e volta ao mesmo lugar. Essa força silenciosa, sutil e destrutiva não é externa. Ela não vem do seu chefe, da sua família ou das circunstâncias. Ela vem de dentro. Ela é você. Ou melhor, a parte de você que nasceu do medo e da autoproteção. Brian Tracy costumava dizer: você não é o seu comportamento atual. Você é o que decide se tornar conscientemente. Mas como decidir algo com clareza se há sabotadores operando no subsolo da sua mente? Para entender isso, precisamos cavar fundo. Muito fundo. Carl Jung, pai da psicologia analítica, apontou algo revolucionário. A sombra, a parte reprimida da nossa psique, é a verdadeira guardiã da transformação. Tudo aquilo que você evita sentir, lembrar ou encarar vai para essa sombra. Medo de julgamento, medo de errar, medo de ser rejeitado. E essa sombra silenciosa, quando ignorada, começa a tomar decisões por você. Ela escolhe o que você não vê. Ela comanda o que você evita. Veja, você não procrastina tarefas. Você procrastina sentimentos que teme sentir, ao fazê-las. O medo do fracasso não é medo do resultado, é o medo de ver confirmada uma crença inconsciente. Eu não sou bom o suficiente. E aqui está o problema oculto. A falha constante é um reflexo de uma identidade não resolvida. Você continua agindo como se quisesse mudar, mas inconscientemente preserva a versão que já conhece. Porque ela é familiar. E como disse Friedrich Nietzsche, o ser humano prefere uma prisão familiar do que a liberdade incerta. Esse é o paradoxo do crescimento pessoal. Você quer ser livre. Mas liberdade exige abandonar narrativas antigas. E abandonar narrativas antigas é como perder uma parte de si, mesmo que essa parte esteja te afundando. Por isso, muitos falham, repetidamente, e não entendem por quê. Não é porque não têm força de vontade. É porque ainda estão presos a uma estrutura interna moldada por medos primitivos, traumas não processados e padrões herdados. Arthur Schopenhauer descreveu isso como o conflito entre a vontade e a razão. Queremos crescer, racionalmente. Mas há uma vontade cega, emocional, subterrânea, que opera por instinto e medo. Ela quer conforto. E o conforto é o oposto da mudança. Jean-Paul Sartre diria que estamos condenados à liberdade. Ou seja, somos livres para escolher, mas essa liberdade traz angústia, porque escolher o novo exige a morte do velho, e ninguém quer morrer, nem mesmo a sua versão estagnada. Então você repete. Você ouve áudios motivacionais, cria metas, faz planners, assiste vídeos, mas algo em você não permite que o novo se enraize. E esse algo é a sua identidade atual lutando pela própria sobrevivência. Veja como isso opera na prática. Você decide começar um novo hábito. Nos primeiros dias, sente entusiasmo, mas logo o sabotador aparece. Hoje não. Só mais um episódio. Começo segunda. Essas frases não são falta de disciplina. São a voz da sua versão atual tentando te manter no conhecido, porque o conhecido, mesmo que limitado, é seguro. Brian Tracy chamava isso de zona de conforto emocional. Um campo invisível onde tudo que ameaça sua identidade atual é imediatamente neutralizado por desculpas inteligentes. E essas desculpas não soam como mentiras. Elas parecem verdades racionais, mas são disfarces para o medo. A raiz está sempre na identidade. Você não age de acordo com o que sabe. Você age de acordo com quem acredita que é. E se, no fundo, ainda se vê como alguém limitado, preguiçoso ou quebrado, você sempre voltará ao ponto de partida. É como um elástico. Você estica, mas sempre volta ao mesmo lugar. Viktor Frankl, em meio ao horror dos campos de concentração, descobriu algo brutal e belo. Tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa: a liberdade de escolher sua atitude diante das circunstâncias. E essa atitude nasce da consciência.
Mas como ter consciência se você está imerso em narrativas que nem sabe que estão ativas? Essa é a verdadeira causa da falha crônica. Ignorância inconsciente da própria estrutura interna. Você vive no piloto automático e nem sabe disso. Age por reflexo, decide por condicionamento, sente por associação. Você acredita que escolhe, mas na verdade, repete padrões que foram programados em você desde a infância. E não é culpa sua, mas é sua responsabilidade agora, porque enquanto você continuar tentando mudar o comportamento sem mudar a identidade, estará apenas pintando as paredes de uma prisão. Aqui está o aviso de Brian Tracy ecoando com força. Enquanto você não se reprogramar internamente, continuará falhando. Mesmo que faça tudo certo externamente, você já se pegou pensando: por que eu me saboto quando tudo começa a dar certo? Porque seu sucesso ameaça a estabilidade da sua identidade atual. E o ego, que ama a estabilidade acima de tudo, vai fazer de tudo para te manter igual. A raiz do fracasso não está na sua disciplina, está na sua autoimagem. E agora que você vê isso, agora que a luz começou a tocar a sombra, você tem duas escolhas: voltar para o confortável e repetir o ciclo. Continuar a jornada rumo à desprogramação da sua mente condicionada. Na próxima parte, vamos explorar as consequências invisíveis de viver preso a essa estrutura interna sem perceber. Você vai ver como isso não apenas impede seu sucesso, mas molda cada decisão, cada relacionamento, cada emoção, silenciosamente. E só então, poderá começar a se libertar. Você acorda, olha o celular, uma notificação de cobrança, um e-mail ignorado, uma mensagem de alguém que você não quer responder. Seu corpo está vivo, mas sua alma está em repouso profundo. Não há incêndios, mas há fumaça. Não há dor aguda, mas há desconforto crônico, uma vida inteira empurrada para amanhã. Você ainda não percebeu, mas as consequências da sua programação interna já tomaram conta de tudo. E talvez o mais cruel seja isso. As verdadeiras prisões não têm grades. Elas são invisíveis e silenciosas. A maioria das pessoas acha que o fracasso é um momento dramático, uma demissão, um colapso financeiro, um término. Mas isso é apenas o sintoma final. A doença real se instala anos antes nas pequenas concessões. Quando você diz sim querendo dizer não, quando escolhe agradar em vez de se posicionar, quando ignora o que te faz vibrar para seguir o caminho seguro, quando posterga aquilo que te salvaria. Por medo de parecer ridículo, esses pequenos desvios, aparentemente inocentes, se acumulam como areia em um motor. E aos poucos, a máquina emperra. Você não percebe de imediato, mas algo dentro de você começa a morrer lentamente. O brilho nos olhos, a coragem de tentar, a curiosidade pelo novo. É assim que o fracasso se instala, não com um estrondo, mas com um sussurro que você aprendeu a ignorar. A neurociência explica isso. Nosso cérebro é um órgão de sobrevivência, não de realização. Ele busca o que é familiar, não o que é melhor. Isso se chama viés de familiaridade. Você se acostuma com o que conhece, mesmo que seja disfuncional. A mente cria um padrão, e a partir daí, defende esse padrão como se fosse uma verdade absoluta. Então, se você cresceu ouvindo que dinheiro é sujo, quem tenta muito se frustra, ou melhor não sonhar alto para não se decepcionar, adivinhe? Você constrói uma vida que protege essas ideias, e cada vez que começa a sair disso, sente uma ansiedade estranha, como se estivesse traindo a si mesmo. Mas o que você está traindo, na verdade, é uma prisão interna que foi programada por outros. Brian Tracy dizia: você não pode alcançar o sucesso duradouro até que se torne a pessoa que merece esse sucesso. E isso não é sobre mérito moral, é sobre compatibilidade interna. Você atrai aquilo com o que está alinhado emocionalmente. Então, o que acontece quando há desalinhamento? Você se sabota. Ou pior, você nem enxerga as oportunidades. Você já esteve numa sala onde alguém de sucesso compartilha um insight poderoso,
e percebe que a maioria das pessoas balança a cabeça, mas poucas a notam. Isso é um reflexo das portas internas fechadas. A mente rejeita o que desafia a identidade atual. Ela filtra, sabota, distorce e, assim, você continua girando em círculos. Essas são as consequências invisíveis. Relacionamentos mornos, porque você não sabe se vulnerabilizar. Finanças travadas porque você se sente culpado por ganhar bem. Ansiedade crônica porque vive num estado constante de incoerência interna. Sensação de estagnação, porque sua vida externa não corresponde ao seu potencial interno. Tudo isso cria um tipo de dor que a psicologia chama de dissonância cognitiva. É o conflito entre o que você vive e o que você sabe que poderia estar vivendo. E essa dissonância é corrosiva. Você tenta silenciar isso com distrações, redes sociais, séries, comida, pessoas que não te inspiram. Mas no fundo, você sabe. Há algo maior dentro de você esperando para ser desbloqueado. Nietzsche escreveu: o homem é uma corda esticada entre o animal e o super-homem. Uma corda sobre um abismo. Esse abismo é exatamente onde você está agora, entre a versão que sobrevive e a que deseja florescer. Mas a travessia exige consciência. Você precisa começar a ver o que antes era invisível, perceber que a forma como você organiza seus dias é resultado da forma como você enxerga a si mesmo. Que sua autoimagem, se estiver desalinhada com seu propósito, se tornará sua maior inimiga. Brian Tracy ensinava que sucesso é previsível, mas ele só é previsível se você entender que o fracasso também é. E quando você repete padrões emocionais, reações impulsivas, desculpas habituais, está praticando todos os dias a construção de uma identidade fracassada. Agora pense, quantas vezes você deixou de falar algo importante por medo do julgamento? Quantas vezes rejeitou oportunidades por não se sentir pronto? Quantas vezes se envolveu com projetos pequenos demais para sua alma? Essas microescolhas têm macro-consequências, e é exatamente aqui que a armadilha se fecha. Você acredita que não avançou por falta de oportunidade, mas na verdade, foi sua estrutura invisível que te impediu de perceber as oportunidades que já estavam à sua volta. Você não precisa de mais conhecimento, precisa de mais lucidez, porque saber o que fazer e não fazer não é ignorância, é autossabotagem inconsciente. E agora que você começou a enxergar, não dá mais para voltar atrás. Na próxima sessão, vamos falar da rebelião. Como romper com essa identidade ilusória, redefinir suas crenças mais profundas e começar a construir uma nova narrativa interna. Prepare-se. O que vem a seguir não é motivacional, é libertador. Você já sentiu isso? Aquela voz sussurrando quando tudo está silencioso. Ela não grita, ela não exige, ela apenas pergunta. E, se a sua vida pudesse ser diferente? Esse sussurro é a sua consciência rebelde. A parte de você que não se conforma, mesmo quando tudo parece confortável. A centelha que arde, mesmo quando a superfície está fria. Mas libertar-se exige algo radical. Eis a verdade crua. Você não pode mudar sua vida até mudar a narrativa que conta para si mesmo. Você precisa de uma ruptura. Não uma ruptura emocional e impulsiva, mas uma ruptura interna, silenciosa e definitiva com a identidade que você construiu até aqui. Uma identidade baseada em medo, condicionamento e conformismo. Brian Tracy afirmou: você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. E aqui está o paradoxo brutal. A maioria das pessoas não escolhe o que pensa, elas apenas reproduzem os mesmos pensamentos condicionados de ontem, todos os dias. A rebelião começa aqui. Com uma escolha: parar de viver no piloto automático. Pergunte-se: quem sou eu quando não estou tentando agradar? Quem sou eu quando não estou tentando sobreviver? Quem sou eu quando estou conectado com algo que me transcende? Essas perguntas não são filosóficas, elas são práticas. Porque enquanto você não souber a resposta, vai viver pelos scripts de outras pessoas. Você será uma cópia, um rascunho,
um rastro daquilo que poderia ter sido. O primeiro passo da rebelião: questionar suas certezas. As ideias que você nunca ousou desafiar. Aquelas frases que se tornaram mantras, mas nunca foram suas. Eu não sou bom com dinheiro. Relacionamentos são difíceis. É tarde demais para mim. Não tenho talento suficiente. Desconstrua-as, palavra por palavra, porque o que mantém você preso não são correntes e sim convicções que ninguém mais questiona. Viktor Frankl sobreviveu aos campos de concentração nazistas e escreveu: tudo pode ser tirado de um homem, exceto a última das liberdades humanas, escolher sua atitude em qualquer circunstância. Isso não é só filosofia, é a base da revolução interior. Você não controla o que o mundo faz com você, mas pode escolher o que faz com o que o mundo faz com você, e essa escolha, quando feita com intenção, tem o poder de reescrever todo o roteiro da sua vida. Mas atenção, libertar-se exige desconforto. Você vai perder amigos, vai incomodar familiares, vai se sentir sozinho, porque sua mudança será um espelho. E pessoas que evitam encarar suas sombras não gostam de espelhos. A rebelião é um ato de coragem silenciosa. Você não precisa gritar, não precisa convencer ninguém. Apenas precisa parar de mentir para si mesmo. Você sabia que grande parte da nossa identidade é construída com base em experiências passadas que já não se aplicam mais? Você continua dizendo eu sou assim quando na verdade você foi assim. Mas agora tem uma escolha. Então pare, respire e pergunte com honestidade: quem estou me tornando com as escolhas que estou fazendo diariamente? Se a resposta te assusta, isso é bom, porque o medo é um sinal. Ele não aponta o que deve ser evitado. Ele aponta o que deve ser confrontado. Brian Tracy dizia que o medo pode ser vencido por repetição. A mente teme aquilo que não domina. Mas, ao enfrentar, ao praticar, ao ousar, você reconfigura sua biologia. Você escreve novas conexões. Você constrói novas vias de pensamento. Essa é a segunda etapa da rebelião. A prática. Não espere motivação. Não espere condições perfeitas. Apenas comece. Um hábito por vez. Um novo padrão de fala. Um não, onde você sempre disse sim. Um sim onde sempre hesitou. Essas pequenas ações são o exército da sua revolução. E o cérebro, ao ser exposto repetidamente a um novo padrão, começa a aceitá-lo como normal. Esse é o processo de neuroplasticidade, é a ciência do renascimento. A rebelião exige paciência, mas cada passo gera força. Cada escolha te fortalece. Você quer uma dica prática? Comece sua manhã como se já fosse a pessoa que deseja se tornar. Antes do mundo te invadir com notificações e demandas, reivindique a sua mente, afirme, visualize, escreva, molde o terreno onde suas ações irão florescer. E aqui está um segredo poderoso. Você não precisa acreditar de imediato. A mudança de identidade vem depois da mudança de ação. O cérebro interpreta comportamentos como sinal de quem você é. Então, haja como alguém livre e a liberdade virá. Mas cuidado com essa armadilha do perfeccionismo. A rebelião é feia, é suja, é caótica. Você vai errar, vai regredir, vai se confundir. Tudo bem. O progresso não é linear, mas cada erro consciente é um passo rumo à consciência. Brian Tracy deixou claro: a única maneira de prever seu futuro é criá-lo. E criar um futuro exige matar versões antigas de si. Versões que não servem mais, que apenas repetem, que apenas sobrevivem. É doloroso? Sim. É solitário? Às vezes. Mas é verdadeiro. E nesse caminho a verdade é o que cura. Na próxima e última sessão, revelaremos a verdade final, o insight que transforma toda essa dor, toda essa busca e toda essa luta em clareza, significado e, acima de tudo, direção. Você chegou até aqui. Isso já diz muito sobre quem você está se tornando. Agora é hora de receber o que sempre esteve à sua espera.
Imagine por um instante que tudo o que você buscava já estivesse aí, não no mundo externo, mas dentro, silencioso, disfarçado, paciente. Você passou a vida correndo atrás de algo, sucesso, reconhecimento, liberdade, acreditando que essas conquistas te fariam sentir completo. Mas e se o jogo estivesse invertido? E se na verdade a plenitude fosse a causa e não a consequência? E se você só alcançasse o que deseja quando parar de buscar para se completar com isso? Essa é a contradição mais poderosa que Brian Tracy e tantos mestres da mente nos deixam. Você só terá o sucesso verdadeiro quando não depender mais dele para se sentir valioso. Isso não é sobre desistir dos seus sonhos, é sobre deixar de usá-los como muletas para sua identidade. Afinal, quantas vezes você já se perguntou: o que eu preciso conquistar para finalmente me sentir suficiente? O que mais falta para eu me provar? E se nada estivesse faltando, o fracasso recorrente que Brian Tracy alerta não é apenas o de não atingir objetivos. É o fracasso de viver eternamente incompleto, de existir como um projeto inacabado, preso à ideia de que algo fora de você precisa acontecer para você, finalmente, ser você. Mas aqui está o insight final. Você não se torna quem deseja ser quando alcançar algo. Você se torna quem deseja ser quando decide parar de fugir de si. A verdadeira transformação ocorre quando você troca a autoimagem condicionada pela autoexpressão consciente. Você foi ensinado a ser uma cópia, a repetir padrões, a agradar, a sobreviver. Mas o seu potencial mais elevado não é um produto de esforço, é um estado de ser. Brian Tracy sempre reforçou a importância da clareza, mas não apenas clareza de metas, e sim clareza de identidade. Ele dizia: as pessoas bem-sucedidas têm absoluta clareza sobre quem são, o que querem e por que fazem o que fazem. Então pare agora e pergunte: quem sou eu sem medo? Sem máscaras? Sem necessidade de provar nada? Essa pergunta, e apenas ela, destrava tudo. Ela é uma chave invisível que abre as portas da verdadeira liberdade. Você vê, não é sobre alcançar algo, é sobre despertar algo. A verdadeira vitória acontece no momento em que você se olha no espelho e, sem mais mentiras, sem mais desculpas, reconhece: eu sou o autor da minha realidade. Eu posso criar, mudar, destruir e renascer quantas vezes forem necessárias. Essa é a revolução silenciosa que os gigantes como Tracy, Hill e Jim Rohn tanto defendem. A libertação da mente condicionada. A substituição do medo por consciência. A rendição do ego ao propósito. Não se trata de pensar positivo, trata-se de pensar real. De observar seus padrões, suas crenças, suas sabotagens, e com compaixão feroz, decidir transcender. Você é o único ser no universo com essa combinação exata de experiências, traumas, ideias e visões. E isso significa que ninguém mais pode viver a vida que só você pode viver. Negar isso, adiar isso, é um tipo de violência silenciosa contra a própria existência. Portanto, a verdade final é essa: você já é completo, mas está inconsciente disso. E toda busca fora de si é apenas um reflexo da dor de não lembrar quem realmente é. A realização não vem quando você chega a algum lugar. Ela vem quando você se reconcilia com o agora. Com sua história. Com sua dor, principalmente, com seu poder. E a partir desse espaço de integridade interna, você cria, você lidera, você serve, você transforma. Porque agora, você não precisa mais provar nada. Você só precisa expressar tudo. Essa é a liberdade mais radical. A que não depende de condições externas. A que nasce do silêncio interior. A que transforma o fracasso em aprendizado, a dor em alquimia e a busca em presença. E, ironicamente, é nesse ponto de rendição consciente que tudo o que você buscava começa a vir até você. Porque você parou de correr e começou a vibrar. Parou de implorar
e começou a declarar. Parou de mendigar amor, respeito e sucesso. E começou a emanar aquilo que você se tornou. Brian Tracy sabia disso. Por trás de suas técnicas, metas e planos de ação, havia algo mais profundo. Uma verdade não dita em palavras, mas sentida entre linhas. A verdadeira transformação começa quando você reconhece que já é o suficiente. E a partir dessa abundância interior, começa a construir uma realidade externa à sua altura. Você não precisa de permissão, não precisa de aprovação, não precisa esperar. Você só precisa lembrar. Você percorreu uma jornada intensa, emocional, intelectual e espiritual. Explorou o problema invisível, suas raízes, as consequências e, por fim, a saída. E agora você não é mais o mesmo. Porque agora você sabe, ignorar isso é continuar falhando. Mas escolher ver é o início de uma vida extraordinária. Então, o que você vai fazer com isso? Se essa mensagem tocou você de alguma forma, não guarde só para si. Inscreva-se no canal para continuar expandindo sua mente com conteúdos como esse. Deixe seu like. Isso ajuda o YouTube a espalhar essa mensagem para quem também precisa ouvir. E, por favor, compartilhe nos comentários. Qual foi o ponto que mais te impactou nesse vídeo? Sua reflexão pode ajudar outras pessoas a despertar também. Nos próximos vídeos, vamos aprofundar ainda mais esses temas, com técnicas práticas, insights de mestres como Jim Rohn, Napoleon Hill e estratégias para você construir, com consciência, uma vida à prova de arrependimentos.